Bom dia, irmãos. Louvado seja o nome do nosso Deus. Esse é o dia que nos deu o Senhor. Alegremos-nos e regozijemos-nos nele. Amém. Porque nós somos feitos como criatura sua para louvor e honra da sua glória. Vamos celebrar aquele que nos deu a vida, nos deu esse intento, essa animação de poder estar na tua casa hoje. Vamos celebrar a ele. Glorioso Deus, muito obrigado, porque deitamos, dormimos e acordamos por causa do teu sustento. E estar na tua casa, grandioso Deus, é um privilégio muito grande. E poder, grandioso Pai, externar em nosso coração a alegria que o Senhor nos dá a cada manhã. Em poder, grandioso Deus, celebrar a Ti como Deus único e verdadeiro. O Deus, grandioso Deus, que nos direciona, que nos faz, grandioso Deus, ver a Tua glória sendo manifestada a cada dia pela natureza, em poder ver a chuva, Pai amado, que caiu toda madrugada, e nesta manhã ter a oportunidade de estar na casa e louvar e engrandecer a Ti. Muito obrigado, obrigado por tudo aquilo que vai acontecer nesta manhã, nesse dia. Abençoa na vida do pastor Eliezer, onde completa, grandioso Deus, mais um aniversário, de estar, grandioso Deus, de ministério, está, grandioso Deus, direcionando o teu povo aqui neste lugar, neste recinto. Esteja dando direção, discernimento, sabedoria ao teu servo, para que ele possa conduzir debaixo das tuas mãos. Eu te pedimos, grandioso Deus, também pela Cristina, que se não for, grandioso Deus, a Cristina também ao teu lado, ele não seria, grandioso Deus, o pastor que nós temos hoje. Muito obrigado. Fortaleça o teu servo, fortaleça a tua igreja, fortaleça-nos, grandioso Deus, para sempre fazermos a Tua vontade. É o que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Já que estamos de pé, vamos orar, vamos louvar. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, um coração reto, coração inabalável. Eu quero ser
nossa coluna de oração. E a nossa irmã Ana falou que a nossa irmã Maria Rita teve uma indisposição essa semana, né? Passou mal, mas graças a Deus já está aqui na casa do Senhor, né? Graças a Deus, né? Tá bem. E a gente ficou um pouco preocupado, mas nós oramos por ela na quarta-feira, aí pedindo a Deus pela sua vida. Nós temos a igreja, as famílias da nossa igreja, as famílias que nos acompanham pela internet, a família pastoral, Anselmo Armani, Carla Vieira, Jorge Wilson, Luiz Henrique, Sheila, Marcelo, Natália, João, Darlan e Tatiana, Lorena, Ivonete, Maria Nazaré, Thaisa, André. Pediu também pelos nossos grupos de estudo, que nessa terça-feira estará reunido mais uma vez, e na última semana, na última terça-feira do mês, nós estaremos todos juntos. Nós estamos combinando um lugar, uma casa, possivelmente seja a casa do nosso irmão Luiz. Então nós vamos estar dando o endereço para os irmãos, combinando no lugar certinho. Então essa semana não, essa semana vai continuar sendo nas casas que está sendo realizada, mas o trabalho vai estar sendo realizado todos juntos na casa do nosso irmão Luiz. E nessa oportunidade nós estaremos fazendo um congraçamento, né? A gente vai estar levando cada um uma coisinha para a casa do nosso irmão Luiz, e ali fazendo uma comunhão com os irmãos, todos os grupos se reunindo num só lugar, e ali discutindo todos os assuntos que foram discutidos ao longo desse mês de agosto. Então nós vamos estar orando, né, pelos nossos grupos de estudo. Nosso bairro de São José, Maricá e autoridades. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te somos gratos, Pai, porque vivemos uma semana na Tua presença, debaixo da Tua proteção, debaixo da Tua segurança, e agora, Pai, iniciamos mais uma semana aqui na Tua casa, louvando e bendizendo o Teu santo nome. Muito obrigado, Pai, pelo Teu cuidado, e te pedimos, Pai, que a Tua mão esteja sobre nós durante todos os dias dessa semana, durante todos os instantes. Tu possa estar nos protegendo e estando conosco. Pai, muito obrigado pela nossa irmãzinha que está aqui nessa manhã conosco. Toma ela em Tuas mãos, abençoe sua família. Muito obrigado, Pai, por mais um ano de ministério à frente da Tua igreja. Que Tu possa, Senhor, estar desenvolvendo esse trabalho, Pai, e despertando a Tua igreja também para a Tua obra. E, Senhor, me capacitando, a mim e a Cristina, para estarmos à frente, Senhor, da Tua igreja. E que Tu possa, Senhor, ter coisas novas, Senhor, para nós, novos desafios, e que nós possamos, Senhor, nos incluir nesse desafio, para que a Tua obra cresça. Senhor, nós queremos Te pedir, Senhor, especialmente pelos nossos grupos de estudos. Pai, faz-os crescer, faz-os prosperar, e que desses grupos possam sair novos grupos, e que dos líderes possam sair novos líderes, e que nós possamos estar alcançando várias casas nesse bairro, e a Tua palavra sendo pregada aqui nesse lugar. Pai, abençoe a coluna de oração, cada irmão que foi citado, suas necessidades. Abençoe os irmãos que estão aqui na Tua igreja, toma eles em Tuas mãos. Abençoe aquele que está nos acompanhando pela internet, toma o Senhor em Tuas mãos também. Abençoe a irmã Nair, nós nos esquecemos dela, que essa semana também não se sentiu bem, mas que Tu possa estar recuperando a Tua serva, dando saúde a ela. Muito obrigado por tudo, no nome de Jesus, amém. Amém. Se você trouxe o seu dízimo, a sua oferta, coloque diante do Senhor o desejo do meu coração. Qual é o desejo do meu coração? A palavra de Deus diz que se meu coração estiver voltado apenas para essas coisas terrenas, mais miserável sou. Não pensar nas coisas que são de cima e pensar só nas coisas que são de baixo. Pense nas coisas que são de cima, que Deus vai direcionar. Nós caminhamos e vamos vencer em nome de Jesus.
adianta ter as riquezas deste mundo, ou ser honrado por todos se eu não estiver perto de ti. Estar contigo vale mais pra mim que as dádivas de tuas mãos. Só quero tuas bênçãos se eu tiver tua presença dentro de mim, te ouvir, te conhecer é a maior
Nós vamos estar refletindo na palavra de Deus e nós vamos estar lendo no livro de Romanos, capítulo 8, versículos de 1 a 17, e o tema da nossa mensagem é a vida dominada pelo Espírito Santo. Quero agradecer a nossa irmãzinha que está aqui com a gente, né? Acabei me esquecendo, a irmã Lira, né? É isso? Nós agradecemos a presença dela e que Deus abençoe ela e a sua família. Romanos 8, de 1 a 17, na nova tradução linguagem de hoje. Se os irmãos quiserem acompanhar aqui no nosso Data Show, pode estar acompanhando a leitura silenciosamente numa mesma tradução. Agora já não existe mais nenhuma condenação para as pessoas que estão unidas com Cristo Jesus, pois a lei do Espírito de Deus, que nos trouxe vida por estarmos unidos com Cristo Jesus, livrou você da lei do pecado e da morte. Deus fez o que a lei não pôde fazer, porque a natureza humana era fraca. Deus condenou o pecado na natureza humana, enviando o seu próprio Filho, que veio na forma de nossa natureza pecaminosa, a fim de acabar com o pecado. Deus fez isso para que as ordens justas da lei pudessem ser completamente cumpridas por nós, que vivemos de acordo com o Espírito de Deus e não de acordo com a natureza humana. Porque as pessoas que vivem de acordo com a natureza humana têm a sua mente controlada por essa mesma natureza, mas as que vivem de acordo com o Espírito de Deus têm a sua mente controlada pelo Espírito. As pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana acabarão morrendo espiritualmente, mas as que têm a mente controlada pelo Espírito de Deus terão a vida eterna e a paz. Por isso, as pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana se tornam inimigas de Deus, pois não obedecem à lei de Deus e de fato não podem obedecer a ela. As pessoas que vivem de acordo com a natureza humana não podem agradar a Deus. Vocês, porém, não vivem como manda a natureza humana, mas como o Espírito de Deus quer, se é que o Espírito de Deus vive realmente em vocês. Quem não tem o Espírito de Cristo não pertence a Ele, mas se Cristo vive em vocês, então, embora o corpo de vocês vá morrer por causa do pecado, o Espírito de Deus é vida para vocês, porque vocês foram aceitos por Deus. Se em vocês vive o Espírito daquele que ressuscitou Jesus, então aquele que ressuscitou Jesus Cristo dará também vida ao corpo mortal de vocês, por meio do seu Espírito que vive em vocês. Portanto, meus irmãos, nós temos como obrigação, que é a de não vivermos de acordo com a natureza humana, porque se vocês viverem de acordo com a natureza humana, vocês morrerão espiritualmente, mas se pelo Espírito de Deus vocês matarem as suas ações pecaminosas, vocês viverão espiritualmente, pois aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, porque o Espírito de vocês receberam de Deus, não torna vocês escravos e não faz com que tenham medo. Pelo contrário, o Espírito torna vocês filhos de Deus, e pelo poder do Espírito dizemos com fervor a Deus: Pai, meu Pai. O Espírito de Deus se une com o nosso espírito para afirmar que somos filhos de Deus. Nós somos seus filhos e por isso recebemos as bênçãos que Ele guarda para o seu povo. E também receberemos com Cristo aquilo que Deus tem guardado para Ele, porque se tomamos parte nos sofrimentos de Cristo, também tomaremos parte na sua glória. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra lida. Senhor, fala aos nossos corações na reflexão dela, no nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, o livro de Romanos, para os estudiosos, é o livro que tem o maior compêndio doutrinário do Novo Testamento. É, assim, um livro onde, se no livro de Salmos nós temos uma grande janela doutrinária,
no livro de Romanos, os estudiosos também entendem que ele é a maior janela doutrinária do Novo Testamento. É claro que em todos os livros do Novo Testamento nós temos várias doutrinas sendo abordadas, mas Paulo, ele se aprofunda mais no livro de Romanos, onde ele escreve aquela igreja de Roma. Bom, ele deixa claro em todas as cartas que ele escreve que há uma preocupação com relação ao Evangelho. Não só que as pessoas saibam o ensinamento da palavra. Paulo, ele não queria ser um teólogo ensinando a palavra, mas ele queria ser alguém que passava a palavra na prática, não é verdade? Ele vivia o Evangelho, tanto que ele falou, eu agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Quantas vezes ele chamou o Evangelho, ao invés de falar o Evangelho de Cristo, ele falava o meu Evangelho. Por quê? Porque ele vivia o Evangelho. E olha, é uma responsabilidade muito grande, nós vamos falar a respeito dessa responsabilidade. Será que hoje a gente pode chegar para alguém e falar assim para a pessoa, olha, viva o meu Evangelho? É uma grande responsabilidade nós colocarmos isso sobre nós, não é verdade? Mas Paulo estava querendo passar isso para a igreja de Roma, para que cada irmão vivesse o Evangelho, que Cristo, ele habitasse em cada vida, e que cada vida vivesse Cristo. Paulo pregava esse Evangelho, o Evangelho de vida, que é o Evangelho da verdadeira adoração. Quando nós falamos aqui sempre na igreja, não é? Adoração não é um momento só de culto, a adoração não é um momento só de louvor, não é um momento dedicado ao ensino da palavra, mas principalmente de uma vida que a todo momento está vivendo Cristo em sua vida. Então Paulo, ele estava ensinando isso àquela igreja. E os irmãos vão estar se preocupando quando eu vou falar que eu vou abordar 6 tópicos, né? Porque às vezes eu abordo 4 ou 3 e posso demorar um pouquinho, mas eu quero ser bastante objetivo, usando a própria palavra de Deus no ensinamento dela nessa manhã, e que nós possamos sair daqui com aquilo que vamos aprender da palavra, mas também com aquilo que vamos desejar aplicar da palavra, amém, irmãos? Então vamos estar buscando na palavra o ensinamento. A vida dominada pelo Espírito Santo é o tema da nossa mensagem. A vida dominada pelo Espírito Santo é uma vida que está unida com Cristo. Essa é uma característica daquele que tem o Espírito Santo de Deus. Você está unido com Cristo. Amém? Então, quer dizer, quando você está em qualquer lugar, Cristo está com você, está em você, está unido com você. Então, não tem como você se esconder dessa realidade. Eu já falei várias vezes, quantas vezes a gente em algum lugar é reconhecido como crente e a gente não falou uma palavra, não é verdade? E as pessoas chegam para a gente e perguntam se a gente é crente ou não, pede alguma coisa a gente. Eu já participei de algumas situações assim, eu tenho certeza que os irmãos também devem ter sido identificados dessa forma. Eu já contei até uma história de um empresário que estava em seu escritório e de repente a sua secretária, ela recebeu a visita de um homem. E esse homem falou o nome dele para a secretária, só que o nome dele era muito difícil de ser pronunciado. E a secretária, no caminho para a sala desse empresário, ela esqueceu o nome dessa pessoa. Aí virou para aquele empresário e falou assim: olha, tem uma pessoa ali fora que eu, no caminho para vir para cá, esqueci o nome, porque o nome dele é muito difícil.
mas ele é muito parecido com Cristo. Foi assim que ela identificou. E aquele empresário, com essa identificação, ele soube exatamente quem era que estava na outra sala. E que nós possamos ser assim, né? Vistos pelas pessoas como aquele que carrega Cristo em seu viver também, na sua aparência, na sua forma de ser, nas palavras. Então, é uma vida unida com Cristo. E Paulo, ele diz isso. Ele diz em primeiro lugar: agora já não existe nenhuma condenação sobre nós, não existe nenhuma condenação. Olha, quando nós tiramos o peso do pecado da nossa vida, nós já nos tornamos outras pessoas, porque o peso do pecado, ele prejudica a nossa vida. Muitas pessoas estão vivendo aí carregadas com o fardo do pecado, estão vivendo aí sobre a opressão do pecado, que o pecado oprime, o pecado destrói, é a força mais destruidora que tem nesse mundo. Sabia disso, irmãos? Porque é pelo pecado que a natureza sofre, é pelo pecado que nós morremos, é por causa dele que tudo isso acontece. Essas tragédias todas que acontecem no mundo é fruto do pecado, daquela condenação que a natureza recebeu lá no jardim do Éden, daquela condenação que o homem recebeu lá no Éden, que a mulher recebeu no Éden, por causa do pecado. Então, quando nós tiramos essa condenação de nós nos tornamos uma outra pessoa, uma nova criatura, uma criatura que não carrega mais esse fardo, um fardo chamado condenação, que é imposta pelo pecado. Então, quando nós somos dominados pelo Espírito Santo de Deus, deixamos o fardo do pecado e nos livramos da condenação. A segunda coisa que nós vemos também, a vida unida com Cristo, diz assim: a lei do Espírito de Deus que nos trouxe vida, livrou você da lei do pecado e da morte. Então é uma outra coisa também que nós recebemos pela união com Cristo, através do Espírito Santo de Deus, nós recebemos a vida e deixamos que a lei do pecado nos domine. Enquanto nós estamos vivendo debaixo da condenação, enquanto nós não estamos unidos com Cristo, há uma lei que impera sobre nós, a lei do pecado. E essa lei do pecado, ela traz o quê? Morte. Aquela pessoa está morta espiritualmente, mas livre da lei do pecado, com a união com Cristo, ela se torna uma pessoa viva, ela tem a vida com Cristo. E uma outra coisa também que Paulo diz: Deus fez o que a lei não pôde fazer, porque a natureza humana era fraca. Nós só podemos ter essa vitória, nós só podemos nos livrar da condenação do pecado. Por quê? Quando nós estamos unidos com Cristo. Porque o ser humano não tem força para se livrar do pecado. O ser humano não tem condição, pela natureza fraca que tem, de alcançar a vida, porque essa vida só pode ser dada através de Cristo Jesus. Então, olha o que o Espírito Santo, uma vida dominada pelo Espírito Santo, ela alcança. Em primeiro lugar, união com Cristo. Em segundo, por causa dessa união com Cristo, nenhuma condenação mais existe sobre nós. Nos traz a vida, nos livra da lei do pecado e da morte, e torna a nossa natureza fraca uma outra natureza. Nós somos transformados em Cristo Jesus, porque já não é mais através da fraqueza da nossa natureza que nós encontramos a vitória.
A nossa vitória, ela fica reservada em Cristo Jesus. Em segundo lugar, a vida dominada pelo Espírito Santo. Abaixa um pouquinho só o retorno aqui, porque eu acho que é essa caixa aqui que está dando a diferença. Alô, alô? A vida dominada pelo Espírito Santo é uma vida que tem a mente controlada pelo Espírito Santo. O texto, dos versículos 4 ao versículo 5, diz que... Alô? Abaixou bastante aqui. Alô? Essa caixa aqui. Parece ela, está piorando. Alô? Aumenta só um pouquinho meu microfone aqui, irmão. Abaixa só um pouquinho essa caixa aí. Se abaixar ela, pode abaixar ela toda. Isso, isso. A vida dominada pelo Espírito Santo é uma vida que tem a mente controlada pelo Espírito Santo. Obrigado, irmão Mazaniel. Olha o que diz o versículo 4. Deus fez isso para que as ordens justas da lei pudessem ser completamente cumpridas por nós. Quando nós temos o Espírito Santo agindo na nossa vida, nós deixamos que Deus faça. É Deus que começa a agir em nós. Paulo está ensinando isso para a igreja. Olha, aquilo que vocês vão receber virá do Espírito Santo de Deus. E é dessa forma que o Espírito Santo de Deus age em nossa vida. Ele vai nos ensinando, Ele vai nos guiando. É claro que nós recebemos a instrução na palavra de Deus, mas as coisas que nós entendemos que vêm de Deus, vêm através do Espírito Santo de Deus, porque várias pessoas tentam estudar a palavra de Deus para entendê-la e não conseguem. Não sei se os irmãos já ouviram falar de muitas pessoas que falam assim: olha, eu leio a Bíblia, mas eu não entendo nada. Por que essa pessoa não entende nada? Será que ela não tem condições, pela sua cultura, de entender aquilo que está escrito na palavra de Deus? Olha, se ela já está lendo, essa pessoa já tem uma certa cultura, não é verdade? Porque muitas pessoas nem alfabetizadas são, mas elas começam a ler e dizem: eu não entendo nada. Uma vez um professor de português, muito amigo meu, ele chegou para mim e falou: olha, uma vez um professor de história, ele chegou para mim e perguntou: você já leu a Bíblia toda? Ele falou assim: umas 2 ou 3 vezes. Aí ele: que privilégio seu. Eu comecei a ler a Bíblia e não entendi nada daquilo que estava escrito. Um professor de história. Então, não é pela nossa natureza fraca e falha que nós entendemos aquilo que vem de Deus. A palavra é de Deus. Mas agora, quem traz a iluminação a essa palavra é o Espírito Santo de Deus. Amém, irmãos? Isso é iluminação. Quando nós entendemos aquilo que está escrito na palavra de Deus. Agora, inspiração acontece quando a palavra de Deus ela foi escrita, ela foi inspirada por Deus, ela foi inflada nos escritores da palavra de Deus, e aí ela é inerrante. A iluminação, ela vem pelo Espírito Santo de Deus para que nós entendamos aquilo que foi a inspiração de Deus na Escritura, nos escritores que escreveram a palavra de Deus, mas ela vem de Deus, tanto uma quanto outra também vem de Deus. Então, para nós entendermos, para nossa mente entender aquilo que é a vontade de Deus, por isso que Paulo faz: Deus fez isso. É Deus que faz isso com a nossa mente, através do Espírito Santo de Deus. E ele continua a dizer que vivemos
de acordo com o Espírito de Deus e não de acordo com a natureza humana. É só através do Espírito Santo de Deus que nós podemos viver de uma maneira que agrada a Deus. Paulo está dizendo isso. E depois ele diz, porque as pessoas que vivem de acordo com a natureza humana têm a sua mente controlada por essa natureza humana, mas as que vivem de acordo com o Espírito de Deus têm a sua mente controlada pelo Espírito. Quando nós abrimos o nosso coração para Jesus Cristo, nós passamos a receber de Deus aquilo que precisamos entender das coisas que são de Deus. Agora, quando nós ainda não estamos com o nosso coração aberto para Jesus Cristo e para a pregação do Evangelho, nós somos guiados e movidos, a nossa mente está sempre voltada para aquilo que a natureza humana pensa, e entende e aceita. Então, muitas vezes a gente vai conversar com alguém a respeito do Evangelho de Jesus Cristo, a respeito de uma doutrina bíblica, e a pessoa, ela debate com a gente e é contrária. Por que ela está agindo assim? É porque no entendimento daquela mente, ela está sendo controlada pela natureza humana. E nós não. Para a gente é muito natural. Ao falar da palavra de Deus, das coisas de Deus, e aceitarmos aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Por quê? O Espírito Santo de Deus está sob o controle da mente daquele que abriu o seu coração para Jesus. E é por isso que a gente recebe, e é por isso que para a gente parece fácil, né? Mas por que é fácil? Porque a mente está sendo controlada pelo Espírito Santo de Deus. E muitas vezes a gente perde até a paciência com a pessoa. Será, por que a pessoa não entendeu isso? Não é? É uma coisa tão simples, tão fácil, porque eu sempre falo isso, o Evangelho de Jesus Cristo é uma coisa muito simples. Tem alguma coisa difícil no Evangelho? É uma simplicidade a pregação de Jesus Cristo. Ele mesmo fala isso, e aos pobres é pregado o reino dos céus, quando ele recebe ali aqueles discípulos de João, aos pobres é pregado o reino dos céus. Pobre naquela época que Jesus Cristo pregou, irmãos, não tinha cultura nenhuma mesmo. Hoje em dia tem várias pessoas que ainda não foram alfabetizadas. No nosso tempo, com tantos recursos, a gente ainda encontra pessoas que ainda são analfabetas. Naquela época de Jesus Cristo, as pessoas elas não tinham condição de ter nenhum conhecimento mesmo, os mais pobres. Quando Pedro e João estão diante do Sinédrio, estão discutindo com aqueles doutores da lei, eles se surpreendem com aqueles homens. Por quê? Eles mostravam um conhecimento muito grande da palavra de Deus e todas as coisas. Eles eram sábios. Mas eles entenderam por que aqueles homens discutiam com tanta propriedade e com tanta sabedoria. Eles viram que eles andaram com Jesus Cristo. Que era quem? O mestre dos mestres, o Rabone. Não era nem o rabi. Eles tiveram condição de encontrarem vários rabis nesse mundo, mas Pedro e João estiveram diante do Rabone, o mestre dos mestres. E ainda estavam, o quê? Cheios do Espírito Santo, porque receberam de Deus o Espírito Santo em suas vidas. Então as suas mentes eram controladas pelo Espírito Santo, e a nossa mente também, irmãos. Nós temos que deixar Deus controlar as nossas mentes e usar as nossas mentes, porque há uma batalha, eu já falei isso anteriormente, há uma batalha para conquistar as mentes. Na televisão a gente vê essa batalha, nos comerciais, nos filmes, para conquistar a nossa mente, para que nós aceitemos coisas erradas desse tempo e acharmos que é normal.
Mas agora, se nós formos controlados pelo Espírito Santo de Deus, as nossas mentes vão entender aquilo que é a vontade de Deus. Em terceiro lugar, a vida dominada pelo Espírito Santo possibilita vivermos uma vida que agrada a Deus. As pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana acabarão morrendo espiritualmente. Olha, não é a vontade de Deus que ninguém se perca, mas que todos venham a conhecer a palavra de Deus, que todos se convertam, que todos sejam salvos. A palavra de Deus nos orienta a isso. Ele quer que as pessoas se percam? Claro que não, claro que não. Mas, para a gente receber a vida em Cristo Jesus, nós não podemos deixar que a natureza humana controle a nossa vida, a nossa mente. Porque se nós deixarmos que isso aconteça, que é algo natural no ser humano, nós vamos acabar morrendo espiritualmente. Essa é a pior morte. Porque nós morremos 2 vezes quando nós perdemos a oportunidade de aceitarmos a Cristo como Salvador. E a segunda morte é a pior. A primeira morte vai acontecer para todos os seres humanos. Eu vou morrer por causa do pecado, por causa da minha natureza carnal. Eu vou morrer. Mas eu tenho uma opção nesse mundo de aceitar a Cristo como Salvador. Morrer aqui na minha natureza humana, mas viver para toda a eternidade com Cristo Jesus. Mas é aquele que não aceita a Cristo como Salvador e não aceita que o Espírito Santo de Deus controle a sua vida. Ele vai morrer aqui nesse mundo e vai morrer para toda a eternidade. Mas não vai ficar morto lá, né? E não existe mais não. Não é assim não. A palavra de Deus fala que essa morte vai ser uma morte eterna. Mas não que a pessoa vá ficar em estado de sono espiritual e morto para toda a eternidade. Vai estar dormindo, não morri, pronto, acabou. Não vai ser assim não. A morte eterna é uma vida de sofrimento eterno para toda a eternidade. Isso é a morte eterna. Agostinho, ele falando do inferno, ele diz que é a total ausência de Deus. Irmãos, nós ainda não temos a total ausência de Deus, graças a Deus nesse mundo, porque Deus controla toda a história. Deus ainda está agindo através dos irmãos que estão aqui na igreja, todos os irmãos que estão reunidos em todas as igrejas, ainda está agindo na sociedade, mas tira Deus dessa sociedade, aí é o inferno, aí é o inferno. Mas a Bíblia está dizendo de um inferno pior ainda, não só da total ausência de Deus, como Agostinho falou, mas é o controle total do diabo sobre a vida daquela pessoa por toda a eternidade. Já pensaram nisso? É onde o bicho nunca morre e o fogo nunca se apaga. Queimar por toda a eternidade e sofrer por toda a eternidade. Os mortos espiritualmente estão reservados para isso. E já estão vivendo essa morte espiritual nesse mundo. E por causa dessa morte espiritual, muitas pessoas sofrem nesse mundo. Mas é porque deixam que a natureza humana os controle. As que têm a mente controlada pelo Espírito de Deus terão a vida eterna e a paz. Quem tem o Espírito Santo de Deus e a mente controlada, ela consegue ter a paz que excede todo o entendimento, né? Jesus Cristo fala isso. É aquela paz que ele fala assim: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Só vem pelo Espírito Santo de Deus, só vem controlada
uma vida controlada pelo Espírito Santo de Deus, que recebe essa vida eterna. Aí diz que a mente controlada pela natureza humana, as pessoas que têm, se tornam inimigas de Deus. Paulo chega a dizer isso. Irmãos, às vezes a gente fica pensando nas amizades que a gente tem, né? A gente fica assim, fulano é tão bacana, né? Fulano é tão amigo, eu posso contar com ele para todas as ocasiões. E realmente, tem pessoas que quando você estiver no aperto, você pode contar que ela vai te buscar, ela vai te ajudar, ela vai te amparar. Mas tem pessoas também que você sabe que são suas inimigas, se tornam suas inimigas. Às vezes você nem fez aquilo dali, nada para ter aquela pessoa como inimiga. E se depender daquela pessoa, no momento difícil, ela vai, né, piorar a sua situação. Ela vai agir contra você. Ou quando você estiver conquistando alguma coisa, aquela pessoa vai estar trabalhando contra você. Ela vai estar querendo te prejudicar. Não é o caso de Deus. Deus, ele não vai prejudicar a vida de ninguém. Quando diz assim, elas se tornarão inimigas de Deus. E olha, já vi muitas pessoas que elas declaradamente confessam que são inimigas de Deus. Tem raiva quando se fala do Evangelho de Jesus Cristo. Não conhece pessoas assim? Eu conheço. Você começa a falar de Deus, já vem falando disso. Tá? Ou você fala de alguma experiência sua, mas ele é assim, por que ele deixa que aconteça isso? São palavras de alguém que é inimigo de Deus. As pessoas nutrem um ódio por Deus, pelas coisas de Deus, elas se tornam inimigas de Deus. E se tornando inimigas de Deus, elas nunca vão ter a alegria de terem Deus como suas amigas e reconhecendo Deus em tudo aquilo que Ele faz. É tão bom quando acontece alguma coisa na sua vida e você fala assim, Deus é muito bom, Deus é muito bom. Porque aí você sabe que aquilo que veio sobre a sua vida veio porque Deus é seu amigo, foi Ele que te deu. E você reconhece isso em sua vida, você tem Ele como amigo. Em quarto lugar, a vida dominada pelo Espírito Santo nos dá a certeza da ressurreição. Embora o corpo de vocês vá morrer por causa do pecado, o Espírito de Deus é vida para vocês, porque vocês foram aceitos por Deus. Vamos morrer nesse mundo, mas o Espírito de Deus, ele vai agir na nossa vida e vai nos trazer vida, porque fomos aceitos. Se em vocês vive o Espírito daquele que ressuscitou Jesus, então aquele que ressuscitou Jesus Cristo dará também vida ao seu corpo, ao corpo mortal de vocês. Quando a gente perde um ente querido e aquela pessoa, ela morreu em Cristo Jesus, viveu para Cristo e morreu em Cristo Jesus, vamos reencontrá-la novamente. Isso é uma certeza. Por quê? Aquela pessoa, ela viveu no Espírito Santo, foi dominada pelo Espírito Santo e morreu tendo o Espírito Santo de Deus em sua vida. Pois essa certeza da ressurreição está nessa pessoa, porque ela foi dominada pelo Espírito Santo de Deus. E quando chegar o momento da ressurreição, novamente o domínio do Espírito Santo de Deus vai tomar aquela pessoa, e não importa se aquela pessoa já virou pó, pelo poder que atuou em Jesus Cristo,
que o ressuscitou dentre os mortos, essa mesma pessoa vai receber esse poder e vai ressuscitar em Cristo Jesus, através do Espírito Santo de Deus. A tua vida não vai ficar no pó. Você não vai ficar em um lugar no qual nós já deixamos muitas pessoas lá. O Manuel vai voltar, Mozaniel. Mas não vai, vendo. E vendo. E se era rabugento, não vai voltar rabugento, não. Ele de vez em quando rabugentava. Não vai, não, mas vai voltar mansinho. Mesma coisa com meu pai. Meu pai vai voltar de uma outra forma, não vai voltar mancando, não. Meu pai mancava. Alguns problemas de saúde, isso já não vai mais acontecer. Ele limpará dos nossos olhos toda lágrima. A ressurreição vai trazer tanta coisa maravilhosa. Nós não vamos mais ter o mesmo corpo, mas vamos ter um corpo transformado, porque o Espírito Santo de Deus vai nos dominar e nos tirar da morte. Amém? Em quinto e penúltimo lugar, a vida dominada pelo Espírito Santo nos faz assumir uma responsabilidade. Irmãos, eu já falei isso aqui uma vez, e eu gostaria que os irmãos também, assim como Paulo, entendessem dessa forma. Vida cristã é obrigação cristã. Amém? Os irmãos acham assim também? Ou a gente acha que vida cristã é quando dá? Isso não é vida cristã. Isso não é vida cristã. Se eu tiver tempo, eu faço isso. Isso não é vida cristã. Vida cristã é obrigação. E quando eu estava escolhendo esse texto na Nova Tradução Linguagem de hoje, eu gostei muito disso, de ter nesse texto essa palavra obrigação. Eu tenho uma obrigação com a minha vida cristã. Quando eu faço um apelo dizendo: olha, você vai levantar, agora você vai assumir uma responsabilidade, porque não adianta gesto, não é verdade? Não adianta a pessoa chegar, levantar a mão e chorar naquele dia e naquele emocionalismo, vir à frente aceitando a Cristo como Salvador. Não, quando a pessoa levanta a mão, isso é importante, levantar a mão, ir à frente, assumir um compromisso. Pastor Clério Boixá, uma vez conversando comigo, falou: pastor, quando você fizer um apelo, peça a pessoa para levantar a mão, peça para ela levantar, vir à frente. E na hora do batismo, deixa bem claro o compromisso do batismo que aquela pessoa está assumindo naquele dia. O batismo com Cristo, do que ela é, da sua responsabilidade. O Sr. Cléber falou isso para mim, nunca mais me esqueço. Mas eu fui criado com pastores que exigiam isso também. Pastor Isaías Moreira de Fias, Giné René Mota, pastor Oswaldo Gomes, pastor Sebastião, rígido toda a vida, ele queria ali o compromisso. E olha como foi bom ter vivido com pastores assim. Irmãos, eu queria passar isso também para os irmãos. Assuma uma obrigação com a sua vida cristã. Assuma uma obrigação de viver no Espírito Santo de Deus. Assumam dessa forma. Porque no versículo 12 ele diz: portanto, meus irmãos, nós temos uma obrigação. Está aqui, não está escrito obrigação, irmãos? Vamos usar essa tradução aqui, obrigação para a nossa vida. Obrigação, que é de não vivermos de acordo com a natureza humana, porque se vocês vivem de acordo com a natureza humana, vocês morrerão espiritualmente. Mas se pelo Espírito Santo de Deus
vocês matarem as suas ações pecaminosas, vocês viverão espiritualmente. Assuma uma obrigação com a tua vida cristã. Viva uma vida no Espírito Santo de Deus. Em último lugar, a vida dominada pelo Espírito Santo torna filhos. Porque o Espírito que vocês receberam de Deus não torna vocês escravos e não faz com que tenham medo, pelo contrário, o Espírito torna vocês filhos de Deus. Quando nós abrimos o nosso coração e recebemos a Cristo como nosso Salvador, nós somos, naquele momento, nós somos instruídos pelo Espírito Santo de Deus, e é Ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Ninguém que se converte a Cristo como Salvador se converteu por causa de um pregador. Não. Ninguém que se converteu a Cristo, ele se converteu porque viveu uma experiência de vida e naquele momento recebeu um milagre, um livramento, e por causa daquele livramento, ele aceitou a Cristo como Salvador. Não. Naquele momento, com aquela experiência, o Espírito Santo de Deus estava falando ao coração daquela pessoa. E aquela pessoa foi convencida do pecado, da justiça e do juízo. Naquela experiência ali, talvez naquele momento ali já se passaram várias coisas que a semente já tinha sido plantada, várias pessoas pregando o evangelho para aquela pessoa e nada convertia aquela pessoa. Mas aí veio o peso da mão de Deus em uma situação. Naquele momento o Espírito Santo de Deus fala ao coração dessa pessoa. E aquela pessoa que era uma criatura feita por Deus, ela se torna filho de Deus. E lá em João, capítulo 1, versículo 11, diz: e todos quantos receberam e creram, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Filhos de Deus. E antes um pouco ele diz assim: veio para os seus e os seus não o receberam. Povo de Israel, povo judeu, criado, ouvindo as leis de Deus e a palavra de Deus. Mas agora, não adianta ser o povo eleito, se eles não aceitassem a Cristo como Messias vindo de Deus. E eles não se tornaram filhos. Ainda muitos estão lá sem Cristo e sem salvação, ouvindo de Deus, através das pregações que são feitas nas sinagogas, dos rabinos. Vão chegar no céu diante de Deus e falar: mas Senhor, eu cumpri as Escrituras. Não foi suficiente. Muitas pessoas que cumpriram as Escrituras, teve um que cumpriu as Escrituras feito desde quando era menino, chegou diante do Senhor, Jesus falou assim: Senhor, eu cumpro isso desde a minha mocidade, desde quando era pequeno. Aí Jesus Cristo vira para ele e fala assim: falta-te uma coisa, vende tudo que tem, dá aos pobres e terás um tesouro no céu, vem e segue-me. Aquele homem que cumpriu as Escrituras todinhas, saiu dali triste da presença de Jesus Cristo e foi embora. Não saiu com Jesus na sua vida, não saiu como filho de Deus, mesmo sendo cumpridor das Escrituras, mesmo sendo um homem bom, e ter reconhecido Jesus também como um homem bom. Logo no início ele fala: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Então não adianta sermos bons,
nesse mundo, sabermos a palavra de Deus, sabermos a teologia. A única forma de nos tornarmos filhos de Deus, crendo em Cristo Jesus e sendo dominados pelo Espírito Santo de Deus. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos estar louvando ao nosso Deus. Hoje à noite, né, vou convidar a nossa irmãzinha Lira, se puder vir à noite também, vai ser uma alegria muito grande, porque hoje nós estamos comemorando 8 anos de ministério à frente da igreja. Então teremos uma programação especial, te convido aqui. Os irmãos que têm carro, hoje já vão chegar direto e ir lá para o nosso terreno ali de trás. Os irmãos deram uma geral lá, uma capinada, está tudo gramadinho. Eu até estava falando com os irmãos, se eu fosse na minha época de juventude, já ia providenciar umas balizas ali para colocar lá atrás, para jogar uma bolinha lá naquele lugar, porque ficou espetáculo para jogar uma bola ali atrás, né? Mas é o carro que a gente vai colocar lá. Então os irmãos da igreja já vão colocando lá no estacionamento lá de trás, porque nós convidamos também outros irmãos para estarem aqui conosco. Nós vamos estar começando o culto 7h30, certinho. Então nós vamos ter um culto bastante cantado, um culto bem bacana. Nós vamos ter também uma surpresa, né, para a igreja também, hoje à noite. E gostaria de contar com todos os irmãos aqui à noite, comemorando mais um ano à frente da igreja. Então os irmãos já sabem, chegando aqui, já bota o carro lá atrás, para poder sobrar bastante vaga aqui na frente da nossa igreja. Vamos estar louvando ao nosso Deus. Ele exaltado, nós vamos estar louvando ao nosso Deus. O Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado, seu nome louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorifiquem seu santo nome. Ele exaltado.
hoje. Deus quer fazer uma restauração na sua vida. Então não deixe para depois. Creia que Cristo nos transformará a cada momento. Celebrar aquilo que Deus vai fazer. Vou confessar e me apegar naquilo que Ele prometeu. Abençoar a minha história, me dando o seu favor. Chegou agora a minha hora, meu nome Deus chamou. É hoje, hein? Por tudo aquilo que vivemos nessa manhã aqui na tua casa, e que esse culto, Pai, possa ser ouvido por muitas pessoas, mas principalmente aquele que vai abrir o seu coração para Jesus e deixar que o Espírito Santo de Deus domine a sua vida, Pai, no nome de Jesus, amém.